né, de fogueira existem assim desde os tempos imemoriais, né? E eram festas pagãs. Então a igreja, desejando trazer os fiéis, né, já que não deixavam de acender os fogos em junho, então fica a festa santificada, né? Então se confessa a festa junina, São Santo Antônio, São Pedro e São João. E hoje é o dia que se comemora São João, e a gente vai aproveitar então, né, essa deixa para relatarmos um pouco e nos reportarmos aos acontecimentos tão doces, né, da vida do nosso Mestre e Senhor. Então Humberto de Campos, numa página muito bonita, ele nos relata a visita de Isabel a sua prima Maria em Nazaré. Nazaré, que fica da descida da Judeia para a Galileia, é uma cidade muito formosa, especialmente pela sua fonte generosa, que até hoje jorra a mesma água que Jesus bebeu. E esse diálogo que nós vamos relatar, que Humberto de Campos nos relata, ocorreu na casinha branca de Maria, cercada por rosas de Sharon. E conta-se que as duas mulheres estavam conversando e falavam dos acontecimentos do seu dia a dia, né, das coisas que costumam preocupar as mães. E Isabel dizia que não conseguia compreender o seu filho, que então contava aproximadamente 6 anos. Jesus teria 5,5. E ela diz a Maria, sua prima, que a personalidade de seu filho era intrigante, porque ele vivia repetindo que viera para abrir veredas, para abrir caminhos pelo deserto, que viera abrir picadas para aquele que viria depois. E ele achava que eram palavras muito complicadas para uma criança tão pequena. Maria, por sua vez, dizia: a minha situação não é muito diferente. Nosso filho, Yahshua, nosso Jesus, está constantemente nos surpreendendo. Porque enquanto as outras crianças brincam descuidadas, ele está sempre no alto dos montes ou no fundo dos vales a cismar. E quando eu e José o repreendemos, ele sempre nos responde: deixa-me, porque eu vim para cuidar dos assuntos de meu pai. Então Isabel lhe diz que tivera esse filho já na idade provecta, e ela, no momento em que acreditava que o seu corpo, já velho e seco, não daria mais nenhuma flor, e que o seu marido, Zacarias, de forma alguma podia mais cumprir o seu ministério, que um anjo lhes aparecera e lhes anunciara a vinda desse menino, e cujo anjo fizera com que Zacarias permanecesse mudo até o nascimento da criança. E Maria lhe diz: e eu? Você há de se lembrar do anjo que me apareceu e me disse que eu seria mãe, das dúvidas de José, da nossa fuga para o Egito. Realmente a nossa vida tem sido cheia de percalços e preocupações. De repente Isabel, que era mais velha, mais preocupada, disse: mas onde estão os meninos? Faz tempo que não lhes ouvimos as vozes. E as duas mulheres saíram à porta da casinha branca, foram até a estrada real e dali olharam e viram lá no alto do monte, já no claro escuro do entardecer, as duas crianças. João estava debruçado numa parte mais plana e Jesus, em pé, com o dedinho em riste, parecia apontar lá longe
um campo das batalhas que teriam que travar. As duas mulheres se aproximaram e quando Maria teve seu filho na segurança da sua ternura, ela o repreendeu. Yashua, o que fazes, meu filho? Eu vim para cuidar dos negócios do meu pai. E elas levaram os seus filhos, as crianças adentraram o lar e adormeceram na casinha branca, cercada de rosas de Sharon. Na manhã seguinte, Isabel predispôs-se a partir. Então, ela deu o braço a João e viu que Jesus vinha logo em pós. Então ela lhe perguntou: Yashua, não queres vir conosco? Ao que ele, olhando lá o claro escuro do amanhecer, olha significativamente para João e lhe diz: é preciso que João vá primeiro. Eu irei depois. Voz que clama no deserto, abre os caminhos para o teu Senhor. Shaolin Nashua, um judeu que converteu-se ao cristianismo, narra que por aquela época Israel vivia um grande padecimento, porque a voz da espiritualidade se calara e parecia que a divindade não mais desejava comunicar-se com o povo escolhido. E foi nesse momento de grande sofrimento que uma voz aparece lá pelas bandas de Betiabara, onde o Rio Jordão faz uma val, onde é possível as caravanas passarem pelo rio e demandarem as terras agradáveis do Egito. Ali surgiu um homem de cabelo desgrenhado, barba hirsuta, que tinha sua nudez coberta por peles de animais ferozes e uma corda atada à cintura. E diziam que era João, o Batista. E ele dizia: arrependei-vos, arrependei-vos, porque são chegados os terríveis dias do Senhor. E era o ano 29 de Tibério César. E ele, em Anacapre, governava o seu imenso império. As legiões já davam sinal de decadência, mas o Senado ainda governava e Tibério a todos comandava com a sua mão de ferro. Mas lá, naquelas bandas do Jordão, era o mês de Nisan, era o mês de abril, e as florinhas miúdas engalanavam as relvas verdes e as árvores frondosas davam sombra, davam proteção e ternura. E foi ali que, numa manhã, João estava no rio a batizar. E, de repente, ele ergue a cabeça leonina e vê lá ao longe um grupo que se aproxima a passos seguros. Então ele vê um homem de barba jovem, um homem de cabelos dourados, da cor do tom do cobre velho, cabelos penteados da Nazarena, à altura dos ombros, a túnica branca resplandecente ao sol. E ele pensa: eu conheço, é um velho conhecido meu. Há muito tempo que não se viam. Falavam dialetos diferentes, trajavam-se diferentemente, mas ele o reconheceu. E o estranho aproxima-se e lhe diz: batiza-me, para que se cumpram as profecias. Um dia ele descerá as águas do rio sagrado e nele se banhará. E João lhe pergunta, lhe diz: batiza-me tu é que me deves batizar. Não, batiza-me tu, para que se cumpram as palavras do profeta. João estremece
seria ele o Messias? Aquele era seu primo Yahshua. Esperavam um Messias que viesse libertar Israel, um Messias que comandasse legiões, que tirasse o povo escolhido das humilhações que o Império Romano lhe submetia. Mas ali estava o Messias doce, dúctil. Ele contemplou aqueles olhos transparentes de luz e de amor e percebeu que estava diante do seu Senhor. Era o servo diante do Senhor. Então ele se abaixa e com as mãos em concha despeja água sobre a cabeça daquele homem curvado e apenas no âmago da sua alma ele ouve uma voz que lhe diz: esse é o meu filho muito amado, sobre ele todo o meu amor. E os dois se separam, nunca mais se verão. João vai para Jerusalém, mas não muito longe dali, lá pelas montanhas do Dan, num dia de Shabá, aparece um homem jovem, de 1,75 m de altura mais ou menos, magro, louro, de olhos transparentes, que começa a pregar o reino de Deus. A sua voz é doce, é suave como a voz do cordeiro que bate no campo, mas é poderosa como um trovão. E então, ele vai de fronte do mar e vê um homem forte, truculento, que atira as redes. Ele o chama e lhe diz: Simão Bar-Jonas, é do desejo do meu pai que você abandone as redes e que venha comigo pescar almas no reino de Deus. E Simão abandona as redes e o segue. Então, ele se aproxima de uma coletoria e vê um homem que se esfalfa a cobrar impostos. Ele lança-lhe o seu olhar de doce autoridade e lhe diz: Matai ovo, matai, abandona os impostos e vem comigo contabilizar ovelhas no reino de Deus. E Matai ovo, matai, abandona tudo e o segue, e mais tarde escreveria seus ditos com o nome de Mateus. Em seguida, ele vê um jovem esfogueado. Ele se aproxima e lhe diz: Bartolomeu, eu te conheço desde antes, desde o dia que debaixo da figueira te perguntavas: quando chegará o dia do reino de Deus? Pois eu digo que os tempos são chegados, e eu te convido, vem comigo. E ele o seguiu. E na tarde do terceiro dia, 11 galileus o seguiam pelas estradas empoeiradas. E ele falava, pregando as balizas do reino de Deus. A Galileia, Cafarnaum, a doce, gentil, romanesca Cafarnaum. Ali onde há um dos mais belos entardecer da Ásia. Cafarnaum, que tem praias de areias brancas, que tem árvores frondosas, que tem os tamarindeiros eternamente em flor, o ar perfumado pelas laranjeiras. Ali é um lugar de gente simples, pescadores, viticultores. Ali está sempre a generosidade e a ternura. Mais um pouco acima está o Vale do Armagedon. Ali é um deserto, nenhuma árvore. Ali o clima é seco, é árido, apenas arbustos rasteiros. Um pouco mais acima está Jericó, com o seu poço generoso e a sua folhagem verde. Mas acima está a Judéia. E na Judéia
está Jerusalém. E em Jerusalém está o templo. E ali está o sinédrio, a alta corte. Ali está o orgulho, está a empáfia, está a cultura vazia. E a cultura vazia olha para baixo e diz: o que de bom pode vir da Galileia? Porque a Galileia era marginalizada. É preciso que saibamos um pouquinho da história desse povo para melhor compreendermos a mensagem de Jesus. 350 anos antes de Jesus, os assírios invadiram a Judéia. E antes de lá chegarem, eles tiveram que passar pela Samaria. E ali no Vale do Armagedon, travaram a sua primeira batalha. E os samareus, que não eram homens adestrados para a guerra, foram facilmente dominados. Os homens foram levados como escravos para a Síria. As crianças e os velhos foram passados a fio de espada. E as suas mulheres foram tomadas pelo conquistador. E começou uma nova raça. E o judeu nunca perdoou aos samaritanos por terem se deixado conquistar. E quando passavam por aquela raça que descendia dos assírios, diziam raca, imundo, e cuspiam para o lado. Eles foram proibidos de entrar no templo, de adorar no santuário, e por isso adoravam a Deus no alto do monte Garizim. E essa raça segregada começou a decair. Ora, a Galileia estava depois da Samaria e por isso levava parte dessa marginalização. Mas ali na Galileia, um doce pastor de voz suave um dia subiu ao monte. Uns dizem que ele subiu, outros dizem que ele desceu. Mas o importante é que, estando ao meio caminho, ele parou e abriu a sua boca e disse o mais belo poema que o mundo já teve notícia. O poema da bem-aventurança, o novo código de moral, o código que libertaria a humanidade. Mas João está em Jerusalém. Ele vai atacar o leão na furna, porque por esses dias Herodes havia se casado ou se juntado com a esposa do seu irmão. E João diz em praça pública, ele prevê a queda da casa de Herodes e diz que a adúltera deveria ser apedrejada em praça pública. E Herodíades tem uma filha belíssima, Salomé, e ela decide que vai fazer João pagar pela humilhação que lhe inflige. Por esses dias, Herodes completa aniversário. E ele decide que vai comemorar o seu natalício no seu castelo lá na Pérea. A Pérea, perto do deserto, havia uma montanha de mais ou menos 90 metros de altura, que ele fez escavar a peso de mão escrava, e lá construiu o melhor palácio do Oriente. Até hoje, o palácio de Herodes da Pérea é um desafio para a arquitetura moderna. E eles partem. E João é levado prisioneiro junto à comitiva de Herodes. E Herodes e João, percebendo que era o seu fim, pede a 2 dos seus discípulos: vão à Galileia, procurem Jesus e pergunte a ele se ele é o Messias, porque eu sei que a minha hora se aproxima e eu não quero partir para o reino de Abraão sem ter certeza
de que meus olhos viram o Messias. E eles partem e encontram Jesus trabalhando, atendendo a multidão. E eles lhe perguntam: vimos da parte de João para lhe perguntar: és o Messias? Jesus o olha suavemente e nada lhes responde. Continua a trabalhar. Atende à dor, atende ao desespero, atende às consciências. E já no final da tarde, lhes diz: vão a João e não digam o que eu disse, mas o que viram. Eu sou o Messias. E eles partem. E Amélia Rodrigues conta de uma forma tão romanesca, tão lírica, a sua caminhada, porque eles tinham muito pouco tempo. Então eles vão pelas montanhas, pelo caminho dos pastores, cortando o caminho, enfrentando o vento frio do anoitecer. Mas lá na Pérea é dia de festa. Lá a música, os atabaques, a cítara estão tocando músicas voluptuosas. E nesta festa, Salomé dera o máximo de si, porque ela planejava pedir ao amante a cabeça de João. E Salomé, a sua jovem e bela filha, está dançando a dança dos 7 véus. De repente, já no último véu, ela para, mas os olhos cobiçosos de Herodes contemplam a menina moça que ele desejava corromper. Então ele lhe diz: peça-me o que quiseres. Ela olha para a mãe e a mãe lhe diz: pede a cabeça de João. Dá-me a cabeça de João e eu te darei Roma, não esse velho devasso. Ela lhe diz: eu quero a cabeça de João. Herodes estremece, porque João é um profeta. E os judeus sempre temeram os profetas. Mas Herodíades está atenta. Ela diz: mas que boa hora! Tu não és rei? Se tu és rei, cumpre a tua promessa. E se não és rei, a tua palavra de nada vale. Os convívios estão atentos e todos gritam: queremos a cabeça de João. Nesse momento, os 2 discípulos chegam ao palácio da Pérea, mas já é noite e a ponte levadiça está levantada. Então, eles olham para a torre onde João está de vigília e eles gritam: Iocanaã, Iocanaã. E a voz se perde, levada pelo vento, e o outro o secunda. Os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, a lepra é limpa. Ele é o Messias que esperávamos. João olha a noite estrelada e sorri, embora com uma ponta de amargura. Lá, na sala palaciana, Herodes olha para o guarda, e olha para a torre, e olha para a noite estrelada, e parece ouvir uma voz que não chega até ele, que diz: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam. Ele é o Messias. A porta da prisão se abre, João se ajoelha e curva a cabeça. E o carrasco desce o alfange e a cabeça rola. E é oferecida a Salomé, ainda cotejando de sangue. Ela, quando vê aqueles olhos profundos que a fitam, joga a bandeja em cima de Herodes e sai a correr. São chegados os terríveis dias do Senhor, porque Herodes é assassinado. Herodíades se suicida. Salomé vai a Roma, mas se corrompe.
e passa a ser abjeto instrumento da soldadesca romana. Mas lá, na doce e gentil Galileia, um suave pastor eleva sua voz e diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e aflitos, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Vinde a mim, que sou manso e puro de coração. E hoje é com muita ternura que lembramos a figura de João altivo e Jesus, tão doce, tão meigo, mas que vieram preparar o caminho para todos nós. Vós que clama no deserto, que abriu os caminhos do seu Senhor, que esteja em paz. Ave João.